Eu gostaria de vos dar nota de mais uma das prioridades do Bloco de Esquerda, uma das prioridades que selecionamos do nosso manifesto. Falámos da habitação como primeira prioridade, apresentámos a medida do teto às rendas que se assemelha ao modelo que está neste momento em vigor na Holanda. Gostaria agora de vos falar sobre uma segunda prioridade, que é que chamamos taxar os ricos. E gostaria de vos explicar o que é que significa taxar os ricos e porque é que é importante. Portugal é, neste momento, um dos países mais desiguais da Europa e tem sido, sistematicamente, um dos países mais desiguais da Europa. Mais desigual que Portugal, nós só temos na Europa a Bulgária, a Letónia e a Lituânia em 2023 e em 2024 também somos o quarto mais desigual, estando a Itália no grupo dos mais desiguais, mas os dados ainda não saíram por completo. Esta desigualdade é uma desigualdade na distribuição dos rendimentos, porque os 10% que ganham mais em Portugal ganham 35% de todos os rendimentos, e os 1% que ganham mais em Portugal ganham 10% de todos os rendimentos. Mas também é uma desigualdade na distribuição de riqueza. Os 10% mais ricos de Portugal têm 60% de toda a riqueza do país. Há 10% da população portuguesa que detém 60% da riqueza. O que quer dizer que 40% da riqueza está distribuída pelos outros 90%, que são a esmagadora maioria da população. Os 1% mais ricos em Portugal têm 25% da riqueza nacional. Um quarto da riqueza nacional. Há 50 famílias que são donas de 17% do PIB português. 50 famílias que são donas de 17% de toda a riqueza gerada em Portugal, 46 mil milhões de euros. Esta desigualdade não é fruto do mérito de uns e da preguiça de todos os outros, porque isso seria dizer que a maior parte da população que trabalha para conseguir 1.000 euros ao final do mês não consegue mais porque é preguiçosa, e aqueles que conseguiram acumular fortunas do tamanho de 20% da riqueza nacional o fizeram porque têm mérito. Esta narrativa é falsa. Na verdade, esta riqueza vem da valorização do património, nomeadamente do património imobiliário, vem de setores muito concentrados, com rendas protegidas pelo Estado, como é o caso da energia, como é o caso da banca, como é o caso do retalho, que são setores hiper concentrados, os grandes supermercados, as grandes superfícies. Vem também do modelo económico assente na especulação, no imobiliário e assente em baixos salários. Há 900 mil trabalhadores em Portugal que estão na pobreza absoluta e a maior parte dos trabalhadores em Portugal recebem entre 800 e 1.000 euros. Há também um problema de desigualdade fiscal, porque as regras fiscais beneficiam quem tem mais dinheiro e prejudicam relativamente quem ganha menos. E nós conhecemos estas regras fiscais. São as sedes que são deslocalizadas para outros países e isso a lei permite. São os offshores, a utilização de paraísos fiscais, são as taxas liberatórias que taxam os rendimentos de capital de forma muito mais benéfica do que taxam os rendimentos do trabalho em geral. É o facto de não haver taxas progressivas sobre o património ou regimes fiscais como o dos residentes não habituais, que permitem a cidadãos não residentes de elevadíssimo rendimento aceder a benefícios fiscais que são impossíveis para qualquer cidadão. Há 50 pessoas que acederam ao regime do residente não habitual e que beneficiaram cada uma delas de 5 milhões de euros de benefício fiscal. E tudo isto cria o contexto para desigualdade na distribuição da riqueza e do património. Estas fortunas que dominam a economia nacional não são um sinal de uma economia saudável, não são o sinal de uma economia funcional e não são certamente o sinal de uma economia sustentável e de uma sociedade sustentável. A riqueza que é gerada, ela não é distribuída no país.
ela é concentrada nas mãos de poucas famílias. A riqueza que está a ser gerada por quem trabalha, por quem paga a sua casa com dificuldade, por quem vai ao supermercado e paga as suas contas com dificuldade, por quem é vítima da especulação, essa riqueza não volta sob a forma de salários. Essa riqueza fica concentrada nas mãos dos mais ricos e é por isso que as desigualdades aumentam. E essa é a raiz das desigualdades sociais e na distribuição de rendimentos. E sociedades desiguais não são sociedades saudáveis. Sociedades desiguais são sociedades onde há mais problemas de saúde, onde há mais problemas de saúde mental. São sociedades onde há mais instabilidade económica, onde há menos coesão social, onde o egoísmo, onde as mensagens de ódio e de manipulação conseguem graçar, conseguem expandir-se de uma forma muito mais rápida do que em sociedades coesas. Sociedades mais iguais são mais democráticas. Sociedades mais desiguais são sociedades menos democráticas. E por isso, taxar os ricos, taxar as grandes fortunas, e eu já vos dizer o que é que consideramos taxar os ricos, é uma medida de justiça, é uma medida de igualdade e é uma medida de liberdade. Porque nós consideramos que liberdade é toda a gente poder viver a sua vida sem o constrangimento de ter um salário tão baixo que não paga a renda e que não paga a conta do supermercado e que não lhe permite aceder a uma saúde em condições que é promovida e fornecida pelo Estado. Os impostos e o sistema fiscal têm constitucionalmente a obrigação de financiar o Estado, certamente, mas de redistribuir a riqueza. Nós temos impostos, não é só porque precisamos de receitas para o Estado, é porque os impostos são uma forma de compensar um modelo económico injusto e que acumula desigualdades pelo seu funcionamento normal. Mas também temos impostos para financiar o Estado. E também precisamos de financiar o Estado porque isso é um mecanismo de redistribuição. Taxar os mais ricos permite ter fundos para ter um bom Serviço Nacional de Saúde para toda a gente, ricos e pobres. Para ter boas universidades para toda a gente, ricos e pobres. Para ter habitação para toda a gente, ricos ou pobres. Para ter uma economia que investe na transição climática, que aposta no futuro, que aposta nas qualificações, ricos ou pobres. E assim conseguimos ter um país melhor, mais coeso, com mais liberdade. E por isso é muito importante hoje conseguir formas de taxar estas desigualdades, diminuir as desigualdades, ter uma economia mais sustentável, mais produtiva, mais igualitária. Há vários países na Europa que têm formas de taxas sobre grandes fortunas. A Espanha tem taxas sobre grandes fortunas, a Noruega, a Suíça, a Itália, os Países Baixos, a Bélgica, todos eles aplicam formas de taxas sobre o património em diferentes modelos. A proposta que trazemos é aquela que está em vigor em Espanha, neste momento, e que consideramos ser uma proposta justa. A proposta que fazemos é que seja aplicada uma taxa progressiva sobre o património líquido, ou seja, sobre o património total, exceto, obviamente, as dívidas que as pessoas têm. As pessoas, neste caso estamos a falar dos mais ricos dos ricos. Esta taxa é de 1,7% a partir dos 3 milhões de euros de património líquido e até os 5 milhões de euros de património líquido, 2,1% entre os 5 milhões de euros e os 10 milhões de euros e de 3,5% acima dos 10 milhões de euros de património líquido. Eu queria apenas dar-vos uns dados para nós situarmos o que são 3 milhões de euros de património líquido. 3 milhões de euros de património líquido são 250 anos na vida de alguém que ganha o salário mínimo. Ou seja, nem é 250 anos na vida de alguém, são 250 anos a trabalhar com o salário mínimo, são 5 vidas. Alguém que ganha o salário mínimo, e mesmo se não gastasse, não podia gastar um cêntimo em comida, em casa, em eletricidade. Tinha que guardar tudo aquilo que ganha. Teria de trabalhar 5 vidas, 250 anos, para ter 3 milhões de património líquido. Para ter 10 milhões de património líquido, são precisos mais de 800 anos de salário mínimo nacional. 800 anos de salário mínimo nacional. Alguém teria de passar 16 vidas a trabalhar com o salário mínimo nacional sem gastar um cêntimo na casa, na luz, nas contas do supermercado, na roupa dos filhos, para conseguir ter um património líquido de 10 milhões de euros. É disto que estamos a falar. A Tax Justice Network, que é uma organização internacional que se foca e que se especializou em questões fiscais,
fez os cálculos para o que seria a aplicação deste imposto, com estas características, a vários países do mundo, incluindo a Portugal. Taxar fortunas acima dos 3 milhões de património líquido, como propomos, significa um imposto sobre os 0,5% mais ricos de Portugal. 0,5% mais ricos de Portugal. Segundo os dados da Tax Justice Network, nós estamos a falar de 42 mil pessoas, num país que tem mais de 10 milhões de habitantes e que a maior parte deles vive com muita dificuldade ao final do mês e que não pode sequer sonhar em ter estas fortunas. Segundo também a Tax Justice Network, a receita estimada de um imposto modelado desta forma seria acima dos 3 mil milhões de euros. Estas são as contas da Tax Justice Network, que aliás foram divulgadas pela imprensa já há algum tempo, é nelas que nos baseamos, o modelo é análogo, é semelhante ao modelo, é igual aliás, ao modelo que está em vigor em Espanha. Eu só quero dar-vos 3 pormenores, porque acho que são importantes para compreender o desenho deste imposto. Primeiro, o imposto sobre os ricos é acima de 3 milhões, ou seja, é sobre os 0,5% mais ricos do país. Segundo, é sobre património líquido, não entra as dívidas que possam estar associadas a esse património. É o que se tem menos o que se deve. Terceiro, a habitação própria é excluída desta avaliação do património. Quarto, o AIMI, que é um imposto que já existe sobre património imobiliário milionário, é deduzido em este imposto para não haver nenhuma questão sobre dupla tributação. Achamos que é uma taxa justa, que é um imposto justo, que ajuda a combater as desigualdades e que pode trazer ao Estado os recursos de que precisa para aliviar quem trabalha, para ter bons serviços públicos, para investir numa economia mais saudável e que proteja o nosso futuro com mais igualdade. Bom dia, Mariana. Queria-lhe perguntar, só para perceber melhor esta medida, se isto é uma nova taxa ou se já há alguma semelhante. Penso que não, se queria só clarificar isso. Depois queria-lhe perguntar qual é a receita que o Bloco espera com esta medida e se esta medida não poderá vir a aumentar uma fuga ao fisco. Primeiro, esta é uma nova taxa. Não existe nenhuma taxa sobre património em Portugal, a não ser o AIMI, que é uma taxa adicional sobre património imobiliário de luxo. E o que nós fazemos é calcular uma taxa sobre património total, líquido, claro, descontando as dívidas e descontando também o AIMI que já é pago e que já existe, para não haver uma dupla tributação sobre o mesmo património. Nós não temos, é muito difícil fazer os cálculos para esta taxa, mas eles foram feitos pela Tax Justice Network e é neles que nós nos baseamos. E esta organização internacional fez os cálculos e publicou o modelo e estão disponíveis para serem analisados. Os cálculos desta organização falam numa receita fiscal superior a 3 mil milhões de euros. Na verdade, mais próxima dos 4 mil do que os 3 mil milhões de euros. Mas é óbvio que depois um modelo específico, descontando o AIMI, tirando a habitação própria permanente, pode ter variações que são finas para conseguir calcular à partida sem ter microdados, sem ter dispositivos dos quais não dispomos neste momento. Terceira questão. Nós não podemos viver sob a ameaça da fuga fiscal. Porque isso quer dizer que são sempre os pobres a pagar os impostos, porque são aqueles que não conseguem fugir aos impostos. Nós não podemos dizer que porque os ricos fogem, eles vão continuar a ser cada vez mais ricos e os pobres vão continuar a ser... Pobres não. Nós estamos a falar de metade da população, mais de metade, que não ganha 1000 euros em Portugal. Ou ganha até 1000 euros em Portugal. Estamos a falar da maioria da população. E depois 1% tem uma percentagem da riqueza, 10% para ser, 25% para ser exata, que não corresponde à vida da maioria da população. Portanto, nós não podemos, esse argumento é a ameaça que nos fazem sempre que queremos trazer justiça e igualdade à nossa economia e à nossa sociedade. Sempre. Sempre que queremos taxar património milionário, sempre que queremos chamar os mais ricos a poderem contribuir para a sociedade, há sempre uma boa desculpa para não o fazer. Vão fugir, vai prejudicar a economia, vai fazer. Mas carregar os trabalhadores com taxas, carregar o consumo com taxas, já não há problema nenhum. Pode sempre fazer, que não tem consequências.
Acho que temos que inverter esta lógica das coisas. Temos que inverter. Há uma maioria da população em Portugal que não consegue aceder a casa, que não ganha para fazer face à vida. O Estado português não consegue e não está a conseguir entregar um Serviço Nacional de Saúde capaz de proteger as pessoas na doença e na velhice. Nós não temos creches para toda a gente em Portugal. Nós não conseguimos assegurar uma vida boa a toda a gente em Portugal e, portanto, é mais que justo que num país em que as desigualdades têm vindo a aumentar, que num país que é dos mais desiguais da Europa, que num país em que 50 famílias têm 17% do PIB, que os 0,5% mais ricos, possam contribuir com qualquer coisa. E cabe ao Estado garantir que não há uma fuga aos impostos, tal como para todos os outros impostos. Os cálculos desta organização já contam com essa possibilidade e alertam para uma coisa. Muito deste património às vezes é mais imóvel do que... imóvel no sentido literal da palavra, do que se pensa. Ou seja, nem sempre é assim tão fácil fugir a este tipo de taxação. É um mito. E, em segundo lugar, cabe também ao Estado encontrar os mecanismos para fechar os caminhos, eu só me lembro da palavra em inglês e eu não gosto de usar os termos em inglês, os caminhos para a fuga fiscal, e nós já identificámos vários e, portanto, tenho a certeza que isso não impedirá uma taxa justa, tal como não impediu em Espanha. Se calhar só mais uma questão, se esta medida poderá estar num futuro caderno de encargos, está uma linha vermelha para eventuais acordos de governação? O Bloco parte para estas eleições com um programa muito claro e com um manifesto muito claro, que é aquilo que dizemos às pessoas que vai ser o nosso programa e as medidas pelas quais batalhamos. Os tetos às rendas, taxar os ricos, e acho que já vos expliquei o que é que isso quer dizer, e proteger quem trabalha, em particular, quem trabalha por turnos, 1 milhão de pessoas que têm sido muito desconsideradas na sociedade portuguesa. E vamos nos bater por essas medidas, como por todo o nosso património, do SNS, dos salários, das pensões. Essas são as nossas prioridades. E o voto no Bloco é um voto para essas medidas, para que essas medidas possam ser possíveis, para que haja deputados na Assembleia da República que lutam por essas medidas. E essa é a garantia que nós podemos dar, é que vamos lutar por elas. Já queria fazer uma pergunta sobre outra coisa, nomeadamente as conclusões do Conselho das Finanças Públicas, que saíram esta manhã e que prevêem déficit no próximo ano. Tivemos nos últimos dias aqui uma espécie de troca de palavras entre o PS e o PSD, porque de facto o PS prevê no seu quadro macro o regresso do déficit em 2026, o PSD já diz que o programa vai apresentar não vai ter déficits. Agora parece que o Conselho das Finanças Públicas vai dar razão ao PS, está a saber o que é que o Bloco discorda. Há muitas formas de conseguir o mesmo déficit ou o mesmo excedente. Tudo depende das medidas que são adotadas. Quando o governo do PSD escolheu, com o voto do Partido Socialista no Orçamento do Estado, baixar o IRC às grandes empresas, incluindo aos bancos, que lucraram 5 mil milhões de euros com a crise da habitação, fez uma escolha. Escolheu privar as contas públicas de centenas de milhões de euros, vindos diretamente das maiores empresas. Quando a AD, o PSD, no Orçamento do Estado, escolheu um IRS jovem, que custava centenas de milhões de euros, e que era um modelo injusto, que beneficiava a minoria dos jovens que mais ganham em Portugal, e não a massa dos jovens que ganham 1.000 euros por mês, escolheu privar as contas públicas de centenas de milhões de euros, sem nenhuma contrapartida e criando um país mais injusto. Quando se decide manter o regime dos residentes não habituais, não há novos residentes não habituais neste regime, mas mantêm-se os antigos. Eles custam 1.700 milhões de euros por ano às contas públicas. Portanto, mais do que falar sobre o saldo das medidas, era importante falar sobre as medidas em si. A proposta que nós hoje apresentamos, que é uma proposta sobre taxar os 0,5% dos mais ricos em Portugal, poderia dar uma receita fiscal, de acordo com a Organização Internacional que fez os cálculos, de mais de 3 mil milhões de euros. E por isso parece-me que nós devemos discutir as medidas e não
o resultado dessas medidas, porque um excedente a um déficit conseguido com medidas injustas prejudicam os pobres e aliviam os ricos, não é a mesma coisa que um excedente a um déficit conseguido com medidas de justiça fiscal que aliviam a maioria e pedem um contributo um pouco maior aos mais ricos. Mas também sabe que, enfim, não é isso que está em causa quando se fazem essas avaliações. E, nomeadamente, Bruxelas não olha para as medidas que não serão implementadas necessariamente quando vai olhar para o quadro. O que eu estou a dizer é que há várias formas de atingir o mesmo objetivo. O que eu estou a dizer é que o governo português e a direita, com a abstenção do Partido Socialista, abdicaram de receitas essenciais para o Estado português de uma forma leviana e irresponsável e que aumentou as desigualdades no país, nomeadamente descendo o IRC e com o IRS jovem. E que é possível fazer as coisas de outra forma, e que é possível ter impostos mais justos, e que é possível ter impostos que financiam os serviços públicos de outra forma. E esta discussão é muito mais importante para o país do que a discussão das décimas do déficit, porque as décimas do déficit são conseguidas com medidas completamente diferentes. E isso parece-me que é o mais importante. A par disso, tendo em conta tudo o que está a acontecer no mundo, tendo em conta toda a instabilidade, tendo em conta as desigualdades, a crise da habitação, a instabilidade causada pelas tarifas do rei tirano Trump, acharmos que o centro do nosso debate deve ser a décima do déficit, parece-me muito ao lado das preocupações e das prioridades que devemos ter neste momento. Eu queria fazer uma pergunta sobre as tarifas. Hoje temos reunião do Conselho de Ministros a discutir as medidas para as empresas nacionais. A União Europeia lançou 25% de tarifas sobre produtos americanos, pedindo uma reação sobre o timing de toda esta conversa. O governo português demorou bastante tempo a responder e a pronunciar-se sobre esta matéria. Nós dissemos genericamente o que é que achamos que deve ser a resposta ao aumento das tarifas que agora foi suspenso e que tem a ver com um apoio à tesouraria das empresas, um fundo de maneio, tem a ver com uma aposta na diversificação e substituição também de importações e que pode existir, e também numa autonomia da produção energética, porque muito do que aqui se joga é a ameaça e a chantagem que Trump faz relativamente à energia. Trump quer obrigar a Europa a importar energia dos Estados Unidos. E o que está em causa é se a Europa usa o dinheiro da transição climática para fazer essa transição climática ou o usa para investir numa indústria de armamento e que depois vai importar gás aos Estados Unidos. E, portanto, está em causa um modelo de mundo, de futuro e do que é que nós esperamos para o futuro. Mas há uma interpretação sobre as tarifas que acho que devemos fazer. Trump faz isto porque pode, porque tem poder. Este jogo de tarifas de Donald Trump é um jogo, é um ataque e é um abuso de poder imposto aos outros países para negociar o que quer que seja, para obrigá-los a fazer o que quer que seja. A frase de Trump que os países correram a pedir melhores condições para evitar as tarifas, acho que é bem exemplificativa deste poder e do problema desta dependência, que é uma dependência económica. E só há, a meu ver, duas possíveis interpretações para este modelo de tarifas que, entretanto, foi suspenso, porque já foi suspenso. Das duas, uma. Ou é por incompetência e irresponsabilidade a forma como as tarifas foram colocadas. É um jogo de poder que põe em causa as economias dos países que exportam para os Estados Unidos e a população dos Estados Unidos da América, que vai enfrentar preços muito mais altos e enormes dificuldades na sua economia. E, portanto, é um modelo incompetente, irresponsável e que só tem como propósito efeitos políticos e ganhos políticos. Ou então estamos perante uma manobra de manipulação de mercado. Só há uma destas duas possibilidades, parece-me. Ou é uma jogada política ou é uma manobra de manipulação de mercado. Porque sentido económico não faz nenhum. E é certo que, independentemente do que acontecer, a União Europeia deve preparar-se e Portugal deve estar preparado. E isso quer dizer diversificar as suas exportações, quer dizer investir na transição climática e não abdicar dela,
quer dizer dirigir recursos para aquilo que é mais importante e que nos dá autonomia. A autonomia estratégica, a autonomia da produção, da indústria farmacêutica, a autonomia que nos permite ter uma economia que não depende apenas de um exportador ou que não fica dependente deste tipo de manobras. Nesse sentido, deixe-me só perguntar como é que Portugal se deveria posicionar, se deveria ter uma ação individual para com os Estados Unidos, deveria-se seguir a decisão de Bruxelas ou, por outro lado, se deveria não fazer nenhuma destas e procurar outros mercados e outros caminhos? Portugal tem um espaço de ação própria e que não deve abdicar dele. Penso que nós estamos a perceber, com a evolução desta situação, que Portugal tem que fazer apostas e investimentos na sua economia, tem que planear a sua economia, tem que pensar estrategicamente a sua economia. Para onde é que queremos ir? Porque a ideia que deixamos a economia entrar num modelo de turismo em massa, de produções intensivas na agricultura como temos feito, de construção, fragiliza-nos no futuro. A ideia de que não pensarmos quais são as indústrias que fazem sentido, como é que nós protegemos a soberania alimentar e a segurança alimentar. Ontem vimos uma preocupação sobre o olival intensivo que se está a espalhar pelo país e que está a impedir a produção de cereais que garantem a nossa segurança alimentar. E digam, por favor, quantas vezes é que nós avisamos sobre as consequências do olival intensivo e a necessidade de intervir nesse mercado. Portanto, o mundo está a mostrar que Portugal tem de ter uma ideia para a sua economia. E é isso que nós defendemos. Sobre soberania energética, sobre segurança alimentar, sobre investimento na transição climática, e para tudo isto temos que ter instrumentos de investimento e instrumentos de decisão sobre a economia. O Governo tem uma parte deste poder. A União Europeia certamente tem o domínio sobre as tarifas. Estamos numa união aduaneira, é assim que funciona. Mas o Governo tem que ter uma palavra a dizer sobre para onde é que a economia portuguesa deve ir. Não obstante de conhecermos daqui a pouco quais são os planos do Governo, enfim, queria perguntar já de antemão se o Bloco de Esquerda acredita que o Governo tem total legitimidade nesta altura a tomar decisões, sobretudo decisões que possam se traduzir em apoios financeiros de setores. O Governo em gestão tem que tratar das questões mais urgentes do país. É óbvio que não cabe a este Governo fazer um planeamento estratégico da economia portuguesa. Cabe-lhe talvez propor ao PSD, nas eleições, o que é que pensa que a economia portuguesa deve ser estrategicamente. O que é difícil, porque o PSD não tem qualquer ideia do que é que a economia portuguesa deve ser estrategicamente, a não ser isto que é. Mas dito isto, esqueci-me da pergunta. A legitimidade do Governo para... Mas tem legitimidade, obviamente, para criar medidas de emergência e, portanto, se neste momento... Vamos ver como é que evolui, porque as tarifas foram suspensas e, portanto, vamos ver qual é o real efeito e mecanismo e consequências das tarifas. Mas é óbvio que, se há uma situação de emergência, medidas de emergência podem e devem ser tomadas e eu imagino que essas, no curto prazo, sejam, sobretudo, garantir liquidez e rupturas de liquidez que possam ter acontecido nas empresas mais dependentes da exportação. E essa é a preocupação que deve haver no curto prazo. Obrigada.